Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje a gente vai bater um papo sério. Não, não é tão sério na real, mas é uma coisa que eu pensei por muito tempo para chegar. Talvez na melhor decisão é ótima, né? Mas pensando nas possibilidades que eu tenho, eu acho que pode ser uma acertada, tá? O que que acontece? Essa cereja do Rio Grande, eu adquiri ela em 2020, tá? Janeiro de 2020. Vou colocar aqui uma fotinha para vocês aqui, como ela tá. Veja que é uma planta que tinha várias opções de galhos, né? O tronco já era basicamente o que ele é. O nebari tinha um pouquinho de problema porque tinha muita raiz grossa. E a cereja do Rio Grande, ela tem algumas semelhanças com a jabuticaba na hora de cortar raízes grossas, a quantidade de raízes que a gente deixa ali, enfim. Então não dá para fazer uma poda muito drástica de raízes para melhorar o nebari, como a gente faria, por exemplo, com uma figueira, com um humus ou com talvez um ligustro, né? Até mesmo com uma calhandra a gente faria uma poda um pouco mais intensa, né? Agora, com a cereja do Rio Grande, para reduzir essas raízes mais grossas, a gente tem que garantir que na parte que vai ficar ali do nebari, das raízes, fique uma boa quantidade de raízes finas. Inclusive, no transplante da cereja do Rio Grande, para que ela se recupere mais rápido, deixar um bom percentual de raízes finas é muito bom, assim como é muito bom para os cambuís, assim como é muito bom para a jabuticabeira também, tá? Então, consegui melhorar bastante a questão de nebari, a maturidade dos galhos melhorou muito nesse período. Só que assim, esse galho que está aqui escondido por esse pano, e eu coloco assim, gente, até para vocês lembrarem que a gente tem essas possibilidades. Tu coloca num fundo escuro, ou pode ser um fundo claro, mas daí ali o envoltório que tu colocar tem que ter mais ou menos a mesma tonalidade para que tu consiga fingir que aquela parte foi retirada, entende? Como se fosse assim, tipo, eu estou mimetizando, sem ser assim numa figura, numa foto que a gente faz ali uma projeção, como se não tivesse mais aquela estrutura, né? Vocês estão curiosos para ver como é que tá ali embaixo, né? Eu sei. Foi o objetivo. Mas, gente, só para a gente ver assim, ó, como é que ficaria essa árvore? Teria algumas coisas que a gente teria que melhorar aqui, tá? Retirando esse galho, que a gente já vai ver como é que ele é, eu teria que baixar um pouco aqui, provavelmente, redistribuir um pouquinho os galhos aqui. E a gente tem outra coisa. Muito provavelmente, retirando esse galho, a gente chama ele de sachieda, né? É o galho mais forte, ele é o mais imponente dessa árvore, vai aparecer mais a linha de tronco da árvore. E às vezes isso pode ser ruim, às vezes pode ser bom, né? Se é uma linha de tronco bem bonita, que vai ser valorizada quando a gente faz, digamos, essa limpeza, essa retirada aqui, vai ser muito bacana. Agora, se é uma linha de tronco problemática, que tem características que não são legais, ou se a copa ficar muito lá no alto, pode enfraquecer um pouco a sensação visual de ser uma árvore forte, com um tronco forte e uma copa que seja proporcional, né? Muito provavelmente, eu fiz aqui aquele mesmo treininho que a gente fez, quando a gente tira a foto e vai ali e apaga o galho, tá? Mesma coisa que a gente fez nas atividades aqui dentro do Prime. Eu achei que melhorou, mas eu quis fazer isso aqui também para vocês verem que aqui, aí na casa de vocês, quando a gente faz dessa forma, usando aqui algum envoltório, alguma embalagem, enfim, isso aqui é um saco de TNT, tá? Preto. A gente tem uma ideia mais tridimensional, visualmente é bem mais rico, tá? Mas o que eu percebi ali fazendo a projeção? Eu percebi que essa copa, ela vai ficar meio pesada para um tronco que sem esse galho, ele vai ficar mais delgadinho, assim, mais fininho, porque antes tu tinha uma copa volumosa que parte dele não aparecia, né? E agora ele vai aparecer, vai ficar alongado e a copa vai ficar um pouquinho mais alta. Então, muito provavelmente, o que eu vou ter que fazer, retirando esse galho, é baixar um pouco aqui, redistribuir um pouco melhor esses galhos, fazer alguma aramagem, alguma coisa, e uma poda de limpeza, provavelmente, né? Só tem que ver se eu vou fazer isso agora. O que é uma poda de limpeza, gente? É, só para lembrar, retirar aqueles galhos em excesso, galhos que estão lá mais no meio, crescendo para um lado, crescendo para o outro, que não vão fazer a composição, que não vão fazer parte da composição da nossa copa, tá? Então, assim, a ideia é retirar esse galho. Gente, eu não estou pensando isso, não foi de ontem para hoje, faz um tempo já. Já tentei colocar o galho mais para cima, mais para baixo. A impressão que eu tenho, eu vou mostrar para vocês, é que aqui no início dele, nesse primeiro trecho, ele ficou todo mais cilíndrico, ficou com a mesma espessura. Então ele parece um galho jovem que cresceu, que alongou muito assim. Eu poderia deixar ele mais curtinho, por exemplo, e esperar brotações. Só que tem uma coisa. Algumas espécies, por exemplo a cereja do Rio Grande,
como ela tem muita copa aqui em cima, ela está volumosa, pode ser que brote alguma coisa daqui. Só que até isso brotar, até isso crescer, passar dessa parte verde para pegar mais sol e pegar força, demora, se isso ocorrer, né? E ainda assim, eu acho que talvez não seja uma opção boa, porque a forma com que o galho está saindo ali me incomoda um pouco. Eu vou mostrar para vocês já já, só antes deixa eu dar uma voltinha aqui, para vocês verem, ó. Aqui a gente tem um buraco na copa, a gente tinha um galho aqui dentro que acabou secando, então se a gente parar para pensar, a copa estava muito volumosa, tinha muitos galhos, a planta percebeu que um daqueles galhos ali não tinha muito interesse para ela, provavelmente porque a copa estava fazendo sombra para aquelas folhas que estavam ali, o galho foi enfraquecendo e ele se perdeu, né? Mas isso é tranquilo, porque a gente consegue, ó, aramar para cá, aqui a gente consegue baixar, então a gente consegue preencher esse volume que está faltando, tá tudo certo, tá? Aqui essa parte do nebari, ela é meio feia, tá? Ela vem meio do alto aqui, enfim. Vamos pensar que a gente quer valorizar a frente da árvore, né? Eu gosto de árvore bonita em todos os ângulos, tá? A gente preferiria que ela ficasse muito bonita desse lado também. Ela não chega a ser feia, mas essa raiz, principalmente que vem aqui do alto, me incomoda um pouco. Mas na composição como um todo, eu acho que isso não vai ser um problema, tá? Vamos ver como é que é esse galho agora aqui. Vamos ver? Então, tá. Deixa eu puxar aqui para vocês verem isso aí. Peraí que eu... Então aí está, ó, gente. Aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, vejam, eu vou vir de perto para vocês verem, tá? Mas ó, ele é bem cilíndrico aqui, ó. Ele tem a mesma espessura aqui, depois aqui ele se distribui, tá ramificado e tal. Mas não sei, ele sai um pouco para frente esse galho, essa curvatura para cá não tá legal. Já pensei em subir assim, ó. E aí a gente sobe a outra parte da copa também. Mas sabe como, assim, nada tá me deixando feliz, assim, eu boto pra cá, boto pra lá, de cara, vamos tentar dar uma mudada. É uma baita planta. Essa base aqui para uma cereja do Rio Grande é difícil conseguir, gente. Ela é uma base que tem pontos, assim, que demonstram maturidade, sabe? De raízes que já foram cortadas, que cicatrizaram, de pontos que cicatrizaram e vão formando textura, né? Porque é uma árvore de tronco liso. Quando ela escama, ela fica bonita. Mas se ela tiver uma musculatura, se ela tiver ondulações, se ela tiver pequenas depressões também ali, né, no tronco, isso tudo vai dando uma textura. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem um pouquinho desses detalhes. Depois a gente vai cortar esse galho aqui e muito provavelmente eu vá dar mais uma aramada nela. Mas aí vamos ver aqui depois que a gente cortar o galho como é que vai ficar. Combinado? Vamos ver de perto. Olha aqui, gente, é uma árvore que até com aquele galho ela fica bonita, né? Olhando na câmera aqui até achei mais bonito do que quando eu estava olhando a olhos nus, né? Então isso até é interessante a gente olhar através da câmera. Mas aqui deixa eu mostrar para vocês, ó. Vejam que ele tem toda a mesma espessura aqui, ó. Olha só. Tá? A textura que eu falei para vocês, olha aqui, tem até um pouquinho de sol para ajudar a gente a ver aqui, ó. Ela tem toda uma parte bonita. Essa raiz já foi uma raiz bem longa, ela vinha até aqui, não ficava legal. Aí como ela tinha raízes mais finas aqui na base dela, eu cortei aqui. Tinha uma raiz aqui que atravessava também, não ficava legal. E a base dela vem daqui até aqui, ó. Olha só que interessante. Porque ali tá formando uma raiz forte também, olha aqui, ó. Que com o tempo vai pegando maturidade e vai ficar bem bonita, né? Então, acho que vai ser uma baita árvore. Ela já é bonita, né? Mas aquele galhozinho ali, eu acho que se ele tivesse mais maturidade, ele ficaria melhor. Mas vamos lá. Também a vida é se experimentar, né? Então, vamos lá cortar esse galho.
Bom, pessoal, a primeira coisa é a gente realmente setar o que é a nossa frente agora, né? Às vezes é um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, então é importante a gente encontrar esse ângulo que vai ser a nossa nova frente, né? Deixa eu ver um negocinho aqui. Que na verdade não é nova, só muda um pouquinho a questão da inclinação, enfim, né? Aqui tem uma brotação que está atrapalhando na visualização, vou botar ela para baixo aqui, isso. Bom, o que eu vou começar para começar a me dar... O que eu vou começar para começar? Ótimo, né? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu primeiro vou dar uma posicionada onde eu imagino que deve ficar esse galho agora. A ideia dele não é substituir aquele galho que a gente tinha aqui, tá, gente? Bem pelo contrário, a gente precisa dessa parte bem limpa. Só que como essa parte está bem pesada aqui para baixo, essa parte tem que pesar também. Porque desse lado é a parte mais alta, né? Desse lado é a parte mais baixa, quer dizer, a parte que está aqui pesando. Tá, bom, aqui acho que está muito pesado, a gente vai ter que erguer um pouquinho, que pesou demais. E esse galho é o que a gente tem dúvida, porque está saindo 2 galhos daqui, né? Vamos ver se ele vai ficar ou não. No momento, estou a fim de tirar ele e baixar um pouquinho mais esse cara aqui. Vou fazer isso. Aqui tá meio poluído, assim, tá com muito galho. Mas aqui tá mais. A gente tem que dar uma estudada aqui como é que a gente vai organizar. Deixa eu mostrar aqui atrás para vocês, ó. Aqui onde tinha os espaços, a gente passou os arames, né? Vamos subir mais. Ó. Então agora a gente já não vê mais aquele buraco que a gente tinha antes. Que a gente distribuiu. Na verdade eu só passei o arame e fui meio que colocando por lado aqui a gente, ó. E aqui tem que colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui. Aqui ocupa esse espaço. Isso é bom porque entra sol em toda a planta, né? Um ou outro galinho seco que tem aqui a gente já tira. Tá, já vimos a copa ali, agora vamos focar aqui nessa frente. Ah, já sei o que está me dando uma sensação ruim aqui. A gente não tem nada para preencher esse espaço aqui, ó. Na verdade, quem vai preencher esse espaço para nós, neste momento, é esse galho aqui que está muito pesado aqui, eu acho. Aqui. Ah, e esse aqui eu tinha programado para baixar ele também aqui, ó. Só que eu acho que eu vou fazer uma ancoragem para esse galho. Vou fazer uma ancoragem, porque senão a gente vai passar muito arame e é um galho que deve marcar logo. Então vamos ancorar. Sol do fim da tarde batendo aqui. Essa aqui é uma ancoragem legal pra gente fazer, gente, porque ó, como eu tenho raízes que são muito altas, fica bem fácil de fazer essas ancoragens. A gente costuma fazer na própria raiz, tá? Deixa eu ver, vou ter que colocar, esse carinha vai ter que baixar aqui. Ó, já vou amarrar ele aqui. E aqui eu vou pegar uma raiz dessas grossas para ancorar ele, mas vou colocar também aqui, ó, nossa mangueirinha para proteger a raiz.
Embora seja uma raiz que fica mais aqui atrás, não é uma raiz das mais bonitas que tem, né? Mas não vamos piorar marcando ela com arame, né? Bom, agora a gente olha de frente, tá? Vê o quanto vai ter que baixar do galho. É bom às vezes a gente até baixar com a mão, assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente baixa aqui. Baixa mais ou menos até aqui. A gente tem que pegar mais aqui no ponto. É. E aí tu puxa aqui atrás. E vê se ele ficou. Tem que puxar mais um pouquinho. Aquele espaço estava ficando muito em branco. Lembrei que tinha alguma coisa que eu tinha pensado para ele. E era esse galho ajudando a preencher o fundo ali. E aí a gente aproveita mais também essas ramificações que a gente tem, né, gente? Vamos ver como é que ficou. Agora eu baixo com arame. A gente vai ter que usar mais arame aqui. Vamos aramar essa parte aqui que vai ficar melhor. Tá um pouco alto para colocar arame, não sugiro muito essa ergonomia, tá, gente? Mas vamos fazer para... Às vezes a gente trabalha dessa forma também, né? Mas às vezes pode doer o ombro. Então cuidem, 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 cuidem. Agora vamos passar aqui para outro lado. A cereja do Rio Grande, a gente costuma segurar o movimento mais do que a jabuticabeira, que a jabuticabeira não é uma maravilha, tá? Já falamos aqui em outros vídeos do Prime. Mas também vou dizer para vocês assim que tem que deixar dar uma marcadinha, que senão não fica, tá? E às vezes tu vai ter que aramar de novo também. Não é uma planta assim que, marcou um pouquinho, tirou, vai ficar na posição. Não, não é. Infelizmente não. Deixa eu ver aqui. Tem esses galhos aqui em cima também, ó, gente, ó. A gente vai ter que aramar. Eita, já vi que eu vou ter que aramar mais coisas, mais coisas. Vamos passar uns arames a mais aqui. Vou passar mais uns arames e já volto, pera aí. Olha aqui, pessoal. Já dei essa dica para vocês. Não me lembro em qual vídeo. Mas um pincel desse aqui, ó, que a gente compra em ferragem, baratinho, é uma maravilha para ajudar a dar uma limpada, dar uma organizada. Até aqui em cima, ó, se tu for limpar ao redor do substrato, ó, tu consegue dar uma focada ali nas cerdas e limpar de uma forma bem bacana e bem simples, tá? Mas não era isso que eu ia falar com vocês. Gente, seguinte, né? A gente tem que falar também das dificuldades da vida aqui para vocês, senão a gente passa aquela impressão muitas vezes que tudo sai dando certo, né? Então, eu tô aqui no segundo dia de gravação. Quando eu fui aramar a árvore, gente, eu percebi que eu tinha que aramar muita coisa. Então, praticamente toda a árvore foi aramada. Praticamente, não chegou a ser toda, mas quase todos os ramos primários. Primários não, alguns primários, mas mais os secundários e terciários, a gente teve que aramar. E aí eu fiquei pensando, né, alguma coisa que eu falo para vocês, a gente tem que fazer a coisa sempre no capricho, né? Eu ia aramar alguns galhos ali para já posicionar, depois da retirada desse galho aqui, que era o mais forte da árvore, e achei que seria o suficiente. Mas aí eu comecei a ver que não estava legal, vocês viram, né? Puxa para cá, puxa para lá, tá faltando aqui, tá faltando ali. Nem sempre a gente precisa aramar toda a árvore, mas nessa situação valia a pena. Então eu digo, cara, vou aramar.
vamos aramar essa árvore, vamos mostrar o trabalho bem feito para o pessoal, até para a gente estar com a árvore bem trabalhada, que senão a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, e muitos desses galhos vão pegando uma espessura muito grande, tu já não consegue dar um movimento muito bom, às vezes tu acaba marcando o arame porque acaba colocando em algum lugar ali e esquece que a árvore está aramada, porque só tem um ou outro ramo aramado, então acontece isso também, tá? Então, no fim das contas, levei quase 3 horas para fazer tudo isso. Aí fui até tentar fazer o vídeo para vocês ontem de noite, mas a iluminação estava ruim e tal. Eu digo, não, vamos fazer direitinho, vamos chegar no outro dia lá, eu mostro pro pessoal. Então, no fim, o que acontece? À medida que eu fui fazendo a aramagem, vocês já tinham visto ali alguns pontos principais, que eram o objetivo da aramagem, né? Aquele local ali atrás, deixa eu virar para vocês aqui, ó, que a gente precisava preencher, a gente conseguiu preencher aquele espaço, ele precisa densificar, mas agora os ramos já estão muito mais organizados. E eu vou dizer para vocês, não me arrependo nem um pouco de ter tirado aquele galho, fiquei muito feliz. A gente fica, mesmo que tu faça, né, faz no papel, faz uma projeção, bota ali o pano, aquele pano preto que a gente colocou para mimetizar como se tivesse retirado, e ainda assim não é a árvore pronta, né, no sentido de bem estruturada. Mas o que assim, resumindo bem o que a gente fez aqui para ficar interessante, gente. Primeiro até lembrei de uma coisa, deixando desse lado. Essa era a frente original da árvore quando eu adquiri a árvore. Talvez por isso que aquele galho ele vinha daqui e preenchia esse espaço. Porque ele vindo daqui preenchendo para cá, até ficava interessante o movimento que ele estava sendo dado. Ele não estava saindo de frente e sendo colocado para o lado, né? Só que esse tipo de nebari, gente, é o tipo de nebari que parece meio que umas pernas de aranha. Uma raiz que vem bem aqui de cima, bem na parte frontal. Essa aqui vem do alto também, essa do alto. Então, para esse nebari ficar bom, a gente teria que enterrar a planta até mais ou menos por aqui, para a gente começar a pensar nele no nebari para a planta. E eu achei que o movimento do outro lado também era mais interessante, além da questão do nebari, né? Então, essa frente sempre me cativou mais, então eu acabei mudando a frente quando defini o trabalho para ela, né? Mas não é o definir no sentido assim, será esse projeto. É como eu imaginava conduzir a planta. Eu, particularmente, gente, já falei aqui em outras conversas com vocês, eu vou conduzindo a árvore, vou conduzindo a linha de tronco, posicionando os galhos, deixando eles estruturados, mas eu não tendo a imaginar a planta completamente pronta. Eu imagino sempre a linha de tronco e o posicionamento dos principais ramos que estão saindo do tronco. Isso já dá uma visão importante para nós, tá? Mas olhando para essa árvore agora, o que a gente consegue ver que foi feito lá do primeiro vídeo que eu fiz, né? Mas o início aqui desse vídeo aqui. Gente, vejam aqui, a gente tem espaços que estão limpos, ó. Olha só aqui, olha aqui, ó. Tá? Então, esse trabalho, nesse momento, a gente mantém uma árvore que visualmente é menos poluído, aqui nesse meio interno, vou mostrar de perto para vocês. E também tem outro ponto importante. A árvore estava com muito galho, que eu gosto de deixar galhos de segurança para muitas árvores, porque se um secar, o outro simplesmente arama, posiciona, faz uma tração e tu resolve aquela falta daquele galho que possa ter perdido. Mas tem um momento que a gente tem que deixar a árvore limpa para enxergar a estrutura dela, para ver se ela está harmônica, né? E agora a gente vai entrar num período de inverno. O que acontece? Se eu deixar muitos galhos aqui no meio, que talvez fossem fazer parte da minha estrutura, mas estão escondidos ali no meio, não estão pegando sol, não estão com uma boa ventilação, existe uma chance desses galhos secarem, de eu perder a oportunidade de usar eles na estrutura, né? Então agora eu vou dar uma volta completa aqui, ó, para vocês enxergarem, e vejam como a gente tem espaço para entrada de sol, de ventilação, em todos os pontos. Vejam. Então agora a gente favorece que esses galhos que estão na planta permaneçam fortes e crescendo. Uma coisa interessante é que essas cicatrizes, esses cortes que foram feitos, provavelmente vão começar a recuperar muito rápido, gente. A gente está num período agora que está relativamente quente aqui onde eu estou, e tem uma previsão de uns 15 dias de calor, assim. Por incrível que pareça, a gente está no final de inverno, era para começar a ficar bastante frio. Fez uns dias de frio, mas as árvores estão todas brotando bonitas e saudáveis, né? Então, também por isso que eu decidi fazer isso, para aproveitar esse pouquinho de crescimento que ela vai ter ainda, para reforçar essa estrutura que está ficando nela, tá? Eu vou mostrar de perto para vocês enxergarem um pouquinho mais a estrutura dela. Vamos ver? Tá? Eu acho que é importante porque a
a gente consiga ver um pouquinho mais como que foram organizados os ramos aqui, tá? Então, vou deixar bem a parte da copa aqui para vocês verem, tá? Vamos começar olhando um pouquinho mais esse lado aqui. Vejam, gente, a gente colocou, como eu tinha comentado com vocês, aqui ele vai ficar mais baixo, mas esses ramos, para deixarem essa árvore mais harmônica, eles precisavam pesar um pouquinho mais. Então foi feita toda a aramagem, a gente fez aqui ó, a distribuição desses ramos. Vejam que visualmente a gente tem aqui ó, um galho que está um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um que dá profundidade lá. Eu organizando dessa forma, eu consigo mostrar a ramificação da nossa árvore. Porque senão a gente só distribui e não consegue ver uma ramificação, um volume de galhos que deixa bonito a árvore também, né? Vejam esse galho que está aqui, ó. Ele vem aqui de cima, desse mesmo ponto, e ele também vai se distribuindo, fechando esse espaço aqui. E a gente vai fazendo assim sucessivamente. Agora vejam aquilo que a gente viu, vejam aquilo que a gente viu. Eu tô bom em repetir as palavras. Mas aquilo que a gente conversou nos primeiros módulos do Prime, ó. Aqui, ó, vejam como os ramos, eles vão, ó, subindo, tá? Vejo que não tem galho cruzando daqui para cá. O que cresce para cá, fica para cá. O que cresce para cá, fica para cá. E o que cresce para trás, fica para trás. Claro que a gente pode ir direcionando, também imaginando um relógio, mas daí lateralmente assim, onde as horas não se batem. Então, se vocês olharem de cima ou de baixo, vocês vão ver que existe uma consonância de para onde vão esses galhos, né? Vocês aqui estão vindo para cá, aqui ó, começa a vir para cá, começa a vir para cá, e vai formando toda essa estrutura radial, o que vai deixando bem bonita a nossa árvore, né? Agora, vamos olhar desse lado aqui. Aqui, gente, a gente tem esse galho aqui, que ele vai ficar aqui como a primeira parte. Ele tem que reforçar um pouquinho, mas não precisa ficar um galho muito forte, gente. Essa árvore, muito provavelmente, não vai ter um galho que fique extremamente forte em relação aos outros. Mas o que eu fiz aqui, ó, essas ponteiras aqui eu não podei, ó. Então, eu quero que esses galhos de baixo, todos eles cresçam um pouco mais, para que eles fiquem um pouquinho mais grossos aqui embaixo, que é como seria uma árvore da natureza, com galhos mais grossos. Aqui a gente espera que engrosse um pouquinho mais também, aqui. E aqui a gente vai controlando as ramificações, tá? Mas vejam aqui, ó, a gente distribuiu da mesma forma que eu falei para vocês, ó. Veja que esse galho faz esse movimento e vem para cá. Esse aqui faz um movimento que ele combina com esse outro, ó. Veja, esse aqui faz assim e vem para cá. Lá atrás também, ó. Ele faz um movimento parecido. Eles ficam harmônicos, tá? Tem um espaço aqui no meio. Esse espaço, ele não precisa ser um espaço, gente, totalmente, digamos assim, igual, tá? No sentido de, vou deixar como se fosse um patamar aqui, um patamar aqui, um patamar. Não, não são patamares. É uma organização que com o tempo preenche a copa, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vejam que os galhos, eles têm espaço para entrada de sol. Aqui está um pouquinho mais alto que aqui. Aqui embaixo, esse aqui é um galho que ele eu dei muito movimento nele, não está muito bonito assim, olhando ele de cima, tá? Mas para que ele fique um pouquinho mais compacto, eu fiz isso agora, e depois mais adiante eu devo cortar ele mais curtinho, tá? Não quis só deixar um toquinho dele. Aqui, ó, vejo que a gente vai preenchendo os espaços também, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, acho que a gente vai ter que subir um pouquinho para ver essa parte de trás. Vamos ver aqui. Que eu quero mostrar para vocês como que a gente foi fazendo esse preenchimento dos espaços. Então, gente, o que acontece? Aqui a gente estava com um espaço, eu tinha um galho que ele era lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá, bem na base desse galho. Tá difícil focar aqui. Foca, foca, foca. Focou mais ou menos, focou ali. Vamos ver. Se eu botar meu dedo aqui, o foco vem, acho. Vem. Tá? Aqui, tá, apareceu. E na base dele saiu um galinho. É muito comum que na base de um galho venham brotações quando a gente poda ou quando a gente perde esse galho, tá, gente? Então, provavelmente esse galinho, ele vai ajudar a preencher esse espaço, mas enquanto isso, o que eu fiz? Ó, aproveitei essa ramificação daqui para cá, aqui a gente tem um galho que foi preenchendo, esse carinha, ó, eu puxei um pouquinho por lado, até dá pra puxar um pouquinho mais, tá? Aqui, por enquanto, eu não vou mexer, vou deixar pegar sol, porque esse cara aqui tem que pegar sol. Me lembrei porque ele estava um pouquinho para cá. Deixa eu botar de volta. É para esse cara aqui pegar sol, ó. Tá? A gente vai fazendo, não lembro. E esses espaços aqui, eles vão sendo preenchidos com as ramificações que vieram daqui, tá? Então, é um espaço em branco que a gente tem e a gente precisa ainda resolver, né?
Tá, gente? Vamos olhar de baixo. Eu gosto de mostrar a árvore de baixo porque eu acho que ela dá uma ideia da organização da ramificação, tá? Deixa eu pegar um ponto que fique bom aqui para vocês verem. Aí consegue ter uma ideia melhor de como os ramos estão estruturados. Ó, aqui tá legal, aqui tá bem bacana. Tá? Então, tem coisas que a gente vai melhorar com o tempo, tem coisas que já estão interessantes, né? Mas a árvore já está com outra carinha em relação ao que ela estava quando a gente começou a trabalhar ela neste final de semana. Agora deixa eu ver um ponto que eu apareça aqui, porque eu preciso falar os finalmente para vocês. Eu tenho que ter certeza que eu vou aparecer, né? Depois eu gravo e digo, cadê eu? Aqui, tá? Bom, gente, aí está a nossa árvore. Outra coisa também, provavelmente essa estrutura ela deve ficar um pouco mais compacta com o tempo, tá? Agora, alguns ramos estão um pouquinho mais alongados, ou talvez engrossar um pouquinho o tronco, mas esse é um tronco meio grossinho já, acho que não vale a pena engrossar mais o tronco, mas vai ficar uma copa densa, talvez as próprias folhas que vierem aqui vão densificar e vai ficar bonito. O que mais que eu pretendo fazer nessa árvore agora, tá? Deixar ela no sol. E, gente, como ela tem esse período de crescimento que ela pode crescer, ou eu vou colocar Thai Gold aqui, naquele formato que eu já mostrei para vocês, pega ali o substrato, tira a poeirinha fina, vocês podem olhar o vídeo que está aqui no Prime, e troca ali parte da matéria orgânica, então, por Thai Gold, para colocar aqui na superfície, tá? Ou então eu vou usar o BioGold. Eu tô meio assim para usar o BioGold, mas não é pela diferença de formulação, tá? Meio assim no sentido, provavelmente eu vou usar o BioGold, mas é só pela facilidade, tá? Eu tenho que editar o vídeo e ele é um pelletzinho triangular, eu vou ali só tchac, 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 deu, boto no sol, rega e tá pronto, tá? Então, eu acho que eu vou fazer isso. Se eu não tivesse que editar o vídeo hoje e tal, talvez eu utilizasse o Thai Gold, tá? Se tu tem o Ishiyama aí também é uma boa escolha, tá bom, gente? Então tá aí, tá a nossa cereja do Rio Grande. Vamos esperar a recuperação dela, mas a princípio a ideia era essa, né? A gente não é nem mostrar a evolução da planta posteriormente, mas sim a gente pensar em projetos que estão sendo dado andamento, como tinha aquele galho que estava ali, e o galho foi retirado, né? A gente optou por retirar esse galho para melhorar a planta. Foi uma decisão que eu demorei para tomar, porque eu sempre queria tentar aproveitar aquele galho, mesmo achando que talvez melhorasse a planta, nós vamos tentar, e eu botava para cima, e às vezes tentava dar uma torção, não sei o que e tal, mas um dos grandes problemas era da onde ele estava saindo, porque ele saía mais para frente e fazia uma curvatura cilíndrica, não tinha ali uma maturidade, era um galho que por mais que ele fosse o mais forte da árvore, ele não crescia muito assim, porque ele era o mais baixo, mesmo pegando mais sol, deixando crescer mais. Aí tomei essa decisão e quis trazer aqui para vocês, né? Tivemos aí o contratempo de achar que podia aramar 2, 3 galhos e não deu certo. Precisei realmente aramar toda a árvore. Mas é isso, gente. Às vezes vai acontecer de tu achar lá no meio do trabalho que as coisas não estão dando certo, e eu vou dizer para vocês, chegou uma hora que eu digo, meu Deus do céu, que causa isso aqui, e aí já parecia uma hora que não estava bom ter tirado o galho, porque eu dei a profundidade aqui, né, mas antes de dar um pouquinho dessa profundidade, eu estava meio incomodado, assim, digo, cara, será que era isso mesmo e tal? Mas depois que posicionei, dei uma profundidade, parei para pensar que é uma árvore que eu ainda preciso que ela cresça mais, que engrosse mais galhos, que alongue mais ramos, né? Que crie mais massa aqui na parte de trás. Eu digo, não, é esse o caminho, é assim que a gente vai seguir. E aí eu fiquei feliz, tá? Então, às vezes na caminhada, no meio do trabalho, a gente vai se questionar se fez a coisa certa, se não fez. Às vezes tu fica meio, putz, fica meio irritado, meio chateado, quer deixar para outro dia. Mas assim, eu tentei pelo menos finalizar a estilização ontem para pelo menos finalizar com o coração assim, calmo, sabe? Sem me estressar, porque não sei se já aconteceu com vocês. Já fui dormir pensando em planta, tá? Tipo, não sei se foi uma boa, o que eu fiz? Será que vai ficar bom? Eu não queria ter essa sensação que faz tempo que eu não tenho. Estilizei a planta, fui dormir faceiraço, tranquilo, e aí digo, amanhã de manhã faço o vídeo pro pessoal, mostro como é que tá, a gente olha de pertinho, e deu tudo certo, tô bem feliz, tá bom? Gente, bora lá então, se cuidem, espero que tenham gostado, vídeo um pouco diferente assim, tomando uma decisão, mostrando que às vezes a gente se atrapalha também e tá tudo certo.
no final vai dar certo, e se não der certo, a gente vai seguir por outro caminho, né? Se não tivesse dado certo, no sentido de eu não ter gostado de retirar do galho, já tirei, não tem como colar. O que a gente faz? Pensa como vai conduzir a árvore de uma forma diferente e que te traga satisfação, mesmo que possa demorar mais um tempo. Tá bom? Grande abraço, fiquem bem, tamo super junto.